Glória a Jesus, né? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, Castelo Forte. Como vocês estão? Estão bem? Glória a Deus. Amém. Vamos continuar a nossa série em texto fora de contexto. Isso aí. Eu já ia falar em 1 Coríntios, porque eu vou pregar hoje em 1 Coríntios, mas a gente já encerrou. Agora é 3.0, ou terceira temporada. Estamos na terceira temporada, não é? Da série Textos Fora de Contexto, ou Texto Fora de Contexto. Ok? E hoje o texto vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou pregar do versículo 4 ao 7. Mas vamos ler do 1 ao 7, todos juntos aí daquela maneira que nós sempre fazemos? 1 Coríntios 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler o próximo, até a gente chegar no versículo 7, tá? Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Já falou bastante comigo. Me quebrou um pouquinho. Não sei se vai quebrar vocês um pouquinho, não. Ou muito. Vamos lá. Vou ler o primeiro versículo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios, todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não sei vocês, mas eu já ouvi muito esse texto aqui trazendo relação de sentimento, relação, né, de homem e mulher, casamento, uma carta, né? E o que eu tenho para falar sobre isso hoje é que a pergunta que tem que fazer, será que Paulo estava querendo falar para esse momento? Será que ele está trazendo esse texto aqui para falar sobre casamento? Será que ele está falando de sentimentos, puro sentimento, romance? Será que isso é uma carta de romance? Será que Paulo está falando sobre isso? Será que o contexto desse texto é isso? Porque por várias vezes a gente vê as pessoas se utilizarem desse texto para falar sobre isso. E também o versículo 10. Coloca o versículo 10 aí também. Colocou o versículo 10? Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Em algumas versões vai estar dizendo, quando, porém, o que vier perfeito, o imperfeito será deixado para trás, ou algo parecido com isso. E também, eu já vi muitas pessoas, quando se casam, ou quando entram em algum relacionamento, ou alguma coisa do tipo, colocando esse texto aí para poder falar, né? Não, as outras coisas não deram certo antes porque não era perfeito. Agora é perfeito, então vai dar certo agora o casamento, vai dar certo agora tudo. E nós vimos, né, presenciamos, ou talvez nós mesmos fizemos, né, uma enxurrada de mensagem dizendo agora vai, agora é o certo, agora é de Deus, agora é isso, agora, e usando esse texto, né, ou esses textos aí para poder embasar isso. E eu te pergunto, será que Paulo estava querendo falar sobre isso? Será que Paulo está querendo falar sobre isso? Vamos ver. Então, aí vamos caminhar nesse texto hoje, né? E Paulo não está tratando, né, de um poema romântico aqui. Na verdade, Paulo não está escrevendo, ou melhor, Paulo não está escrevendo um manual de romance aqui.
né? Ele está tratando de como o amor cristão deve funcionar dentro da igreja para com os irmãos, né? E aí a gente, lembrando da história de Corinto, a gente vai lembrar de muitos conflitos dentro da igreja, não é isso? Então Paulo está tratando exatamente sobre isso. Você vê que no capítulo 12, ele fala sobre dons. E aí ele chega no capítulo 13, ele fala sobre o caminho mais excelente para poder você saber como usar os dons. É o amor. É o melhor caminho para você saber usar ou utilizar ou, né, os dons, aquilo que Deus deu para mim e para você. Então, ele está tratando de como o amor funciona dentro da igreja, de irmão para com irmão, né? Como nós devemos usar esse amor ou viver esse amor à luz do Evangelho, até porque nós recebemos esse amor à luz do Evangelho. Nós recebemos esse amor à luz do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ali está a maior prova de amor, o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ali não se trata de sentimento, se trata de uma atitude que ele teve, obedecendo à voz de Deus. E essa atitude que ele teve, essa obra que ele fez ali na cruz, faz com que nós venhamos estar juntos hoje, unidos ao Pai. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Há algo forte aqui, algo espiritual aqui. Paulo não começa dizendo que o amor sente, arrepia. Paulo não fala isso. Mas mostra que o amor faz. Amor é atitude, amor não é sentimento. Amor não é apenas quando dizemos que amamos. É quando fazemos. É quando de fato vivemos na prática. Talvez você já leu inicialmente, talvez outras pessoas já leram, e talvez você já ouviu alguém falando, como já até falei aqui. Quando alguém lê o amor é paciente, amor é bondoso, imediatamente já pensa no casamento, já pensa em relacionamento. Mas Paulo não escreveu 1 Coríntios 13 para uma cerimônia religiosa, para casamento. Ele escreveu para uma igreja em constante conflito. A igreja tinha os dons, muitos dons. Conhecimento, muito conhecimento. Capacidade de falar bem, sim, de interpretar coisas, sim. Mas também tinha disputas, orgulho, inveja, competição, divisão. Então Paulo apresenta o amor à luz do evangelho para a solução de todos esses problemas. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, Deus usando o apóstolo Paulo para poder resolver os problemas da igreja dele, da igreja, né, alcançada por ele, né, por Cristo ali na cruz do Calvário. E é como se ele dissesse: vocês querem saber se são espirituais? Então, não olhem primeiro para os seus dons, olhem para a maneira como vocês tratam uns aos outros, para a maneira como vocês estão utilizando os dons dentro da igreja, uns para com os outros, né? Como eu já até falei anteriormente, o capítulo 12 fala sobre dons. O 13, Paulo mostra o caminho mais excelente, o amor. No capítulo 14, ele volta a falar sobre dons. Não tem um capítulo... o capítulo 13 não está perdido ali falando sobre outra coisa desconexa do texto. Na verdade, ele está totalmente conectado. Na verdade, o 13 é que está conectando ali a questão dos dons, como se deve usar os dons, né? Primeiro, amando, né? Olhando para o amor à luz do evangelho e vivendo ele na prática, né? Ele... Algum teólogo, que eu esqueci qual foi a referência, diz que ele é o coração ético da discussão sobre dons, né? Esse capítulo 13 ali, é o coração ético. Provavelmente deve ter sido Renan Dias Lopes que deve ter falado isso. É uma frase bem comum que ele costuma dizer, acredito eu. Então, o que esse texto não quer dizer? Eu já falei algumas coisas que não quer dizer, né? Primeira coisa que eu falei é que Paulo não diz, ou melhor, esse texto não é uma carta romântica. Não está falando sobre casamento. Não e o amor não é simplesmente um sentimento. Amor não significa aceitar qualquer comportamento. Amar não significa nunca confrontar a ninguém. Porque você ama, você não confronta porque você não quer entristecer. Isso não significa amar, não significa o amor. Amor não significa ser passivo diante da injustiça.
Amor não é simplesmente ser bonzinho. Ele é bonzinho assim e permite tudo porque ama. Eu sou bonzinho assim com as pessoas porque eu amo, né? Aí olhando para a vida do cristão de forma geral, eu sou bonzinho assim com meu filho, com a minha filha, enfim, porque eu amo. E passa a mão nos pecados, nos erros. Nós não podemos fazer isso, porque Deus não faz isso conosco. Não faz isso conosco. No versículo 6, né, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amor e a verdade caminham separados? Caminham juntos. Alguém uma vez disse uma frase, que eu não lembro quem disse também, mas é preciso ter muito amor. Se não me engano, foi Paul Washer, né? É preciso ter muito amor para pregar do jeito que ele pregava ou para corrigir alguém. É preciso ter muito amor para corrigir alguém. Porque se você não se importa com aquela pessoa, você não corrige, você deixa para lá, né? O próprio texto de Hebreus vai falar que o bastardo não tem correção, né? O escritor aos Hebreus ali fala: se vocês estão sendo corrigidos é porque o Pai ama vocês. Deus corrige a nós, a vocês, como um pai, uma mãe corrige um filho, porque ama. Mas se vocês estão sem correção, vocês são bastardos. Então é preciso ter muito amor para ser corrigido. O amor é paciente? É paciente. É interessante que quando a gente lê esta lista de coisas aqui, de que cada coisa que o amor é, a gente começa a olhar para nós e ver que a gente não é nada disso, mas está falando do amor perfeito de Cristo, o amor perfeito de Deus. Porque para o nosso amor ser perfeito, a gente teria que ser paciente sempre e nunca ter errado. Então, já não é. Para o nosso amor ser perfeito, e o nosso amor não é perfeito, é só o amor de Deus que é perfeito, nós precisaríamos ser bondosos o tempo todo. Não invejar nada de ninguém, não se vangloriar com nada, não se orgulhar, não maltratar ninguém, não procurar os próprios interesses, não se irar, não guardar rancor, e se alegrar só com a justiça, não com a injustiça. Se alegrar com a verdade, não com a mentira. Sofrer tudo, quieto, calado, crer naquilo que Deus está falando, esperar o tempo certo das coisas acontecer, suportar tudo. Você consegue fazer tudo isso aí sempre? O tempo todo? É interessante que quando a gente olha para essa lista aqui, a gente não está vendo essa lista aqui e está olhando para uma pessoa, a gente está olhando para Jesus. Uma pessoa, eu digo aqui, terrena. Um marido, uma mulher, um filho, uma filha. Você não está. Você lê essa lista aqui, você não vê pessoas aqui, terrena. Você vê Cristo, você vê Deus nessa lista. E Ele é o modelo, Ele é o espelho a qual nós devemos seguir. Nós devemos imitá-lo. Por isso, né, os irmãos lá do passado começaram a ser chamados de cristãos. Porque começaram a imitar as atitudes de Cristo. Talvez como Cristo se vestia, como falava, como se portava, né? Você percebe que Cristo tinha uma maneira peculiar de partir o pão. Quando os discípulos ali andaram com Jesus, caminharam com Jesus, né? Caminho de Emaús ali, e não reconheceram Cristo. Mas quando viram ele partir o pão, lembraram. Isso aí é Cristo partindo o pão. Tem um jeito peculiar. Então, o que acontece? Nós devemos imitar a Cristo. Buscar imitar a Ele, sim. Viver uma vida de verdade, sim. Sabendo que nós vamos errar. Mas nós temos que nos levantar. Nós temos que nos arrepender e fazer aquilo que é correto. Sempre vamos conseguir? Infelizmente não. A nossa natureza pecaminosa não deixa. Né? Paulo falando sobre isso, é uma luta constante, a carne com o espírito. A carne quer fazer as coisas próprias, busca seus próprios interesses, a inveja e tudo mais. E se a gente não tem o Espírito Santo para poder nos guiar, a gente vai fazer somente a vontade da carne mesmo. A gente vai olhar somente para o nosso próprio umbigo mesmo. Se a gente não tem a luz de Cristo habitando em nós, a gente vai buscar sempre fazer a nossa própria vontade e que os outros, cada um cuide de si mesmo. Infelizmente, é assim que o homem vive sem o Espírito Santo habitando nele. Sem o Espírito Santo
morando nele. Nós precisamos que Deus venha morar em nós. O mundo precisa que Deus vá morar neles, para que eles possam experimentar. Não é só ouvir falar. Ouvir falar é um passo, mas experimentar o amor de Deus e viver o amor de Deus na prática. Difícil? Sim. Impossível? Não. Por isso que nós temos o Consolador, o Espírito Santo, para nos encorajar, nos ensinar e nos convencer todos os dias a fazer a vontade de Deus à luz do Evangelho, a amar o nosso próximo à luz do Evangelho. O amor é paciente. Primeira característica do amor é surpreendente. Paulo poderia começar a dizer: o amor é poderoso, é grandioso, dá frio na barriga, faz a gente suspirar. Mas não, o versículo 4 diz o quê? O amor é o quê? Paciente. A palavra aponta para alguém que suporta a provação sem responder imediatamente com ira. Isso é profundamente necessário para a igreja de Corinto na época e para nós hoje. Paciência. Muitas vezes não temos paciência. Já queremos que as coisas se resolvam na hora, não respiramos para poder falar uma coisa, falamos da boca para fora, falamos o que vem na nossa mente. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes a gente fala, eu nem sabia que eu pensava isso, né? Falei, nem pensei. Só veio e eu falei. Acontece isso o tempo todo, né? E aí a gente magoa as pessoas próximas a nós, e aí entristecemos as pessoas, magoamos as pessoas, e aí as pessoas também têm uma impressão errada de nós, ou impressão certa, porque somos isso mesmo, né? Olhando por outro lado, né? E aí a gente torna a vida, vamos dizer, terrível de se viver com pessoas, né? A ponto de a gente, às vezes, ver pessoas, olhar para pessoas, olhar para nós mesmos e olhar assim, caramba, acho que eu não deveria estar vivendo em sociedade, que está no meio do mato sozinho, eu não mereço. Eu não sei tratar das pessoas como eu deveria tratar. Eu não sei receber as pessoas como eu deveria receber, né? Em momentos terríveis da nossa vida, no trabalho, né? Talvez você passe por situações, eu já passei por uma situação e eu falei isso para uma pessoa. Eu estava aprendendo ainda na profissão de eletricista, começando, e esse profissional chegou para mim e falou: aqui não é Senai não. Se você quiser aprender alguma coisa, você vai para o Senai. Aqui você vai carregar peso, aqui você vai quebrar parede, aqui você vai fazer. Foi isso que falaram para mim. Que ele falou. E eu achei que era brincadeira, né? E depois eu percebi que era verdade, é isso que ele pensava mesmo. Durante o dia a dia. E um dia eu cheguei e falei: cara, você não tem que estar aqui no meio da gente, não. Você tem que estar no meio do mato, porque você não merece estar no meio da sociedade. Eu falei pra ele: você não merece, cara. Foi o que eu senti na hora e eu falei: você não merece. Cheguei pro meu encarregado e falei: ó, não trabalho mais com ele. Se for trabalhar com ele, pode me mandar embora. Ele não sabe respeitar as pessoas. Ele não respeita as pessoas. Ele não é um profissional que respeita as pessoas. Ele só humilha, diminui. Eu falei: eu não trabalho com ele. Se for para trabalhar com ele, pode me mandar embora. E eu não trabalhei mais com ele. Enfim, e todos os ajudantes, na época que passava, acontecia a mesma coisa. Discutia, brigava. Eu queria bater nele. Enfim, não sei o que aconteceu, mas eu oro para que ele tenha mudado. Porque até então eu fiquei na empresa 1 ano e 9 meses nessa empresa e ele não tinha mudado. Ele continuava do mesmo jeito. E talvez eu e você possa ser um desses. Que trata de alguém assim, já parou pra pensar? E alguém, de repente, pensou a mesma coisa da gente. Não dá para conviver com essa pessoa. Essa pessoa devia estar no meio do mato, sozinha, vivendo com animais. Né? Pastando. Né? Como o rei da Nabucodonosor, que eu errei, né? Na questão ali. Era Uzias, eu falei Nabucodonosor. Deveria estar pastando, vivendo como um animal. Mas enfim, eu estou falando rindo hoje, mas era uma coisa que tirava a minha paz totalmente. E eu não queria ter aquele sentimento por ele. Eu não queria ter aquele sentimento por ele.
Eu não tenho problema em trabalhar com ninguém, me relacionar com ninguém. Não tenho, trabalho com todo mundo. As pessoas até falam, pô, você fica rindo para os outros, para com isso, pastor. Deixa os outros te maltratando e você rindo. Gente, isso sou eu, cara. Sou eu. Aprendi assim com Jesus. Por várias vezes fico irritado, por várias vezes não quero fazer, por várias vezes queria enfiar a mão na cara de alguém. Claro, várias vezes isso acontece. O tempo todo isso acontece. A gente fica assim, não fica ou não fica? Fica. Mas a gente tem que aprender a ter domínio próprio, a gente precisa ser paciente, a gente precisa produzir os frutos do Espírito. Às vezes a gente produz gemendo, né? A árvore não produz fruto de gemendo, produz gemendo? Ela simplesmente produz, não é isso? Eu já falei sobre isso antes. A árvore produz. A gente deveria ser assim, mas a gente é muito ruim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo falando, né? Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se não for o Espírito Santo em nós, meus irmãos, estamos perdidos. Perdidos, né? Eu gosto do Sermão do Monte, quando ele vai falar, bem-aventurados mansos de espírito, que deles é o reino dos céus. Não é isso? E é interessante que quando a gente olha para caramba, eu não sou manso, não. E na verdade, comparando com a nossa vida que tínhamos no passado, calma aí, peraí, até que eu já estou melhor um pouco, tenho um adestrador bom, um domador bom, fazendo um bom trabalho comigo. E é interessante que essa palavra manso ali falando, mansos de espírito, são aqueles que são amansados pelo Espírito Santo, por Deus. O manso ali é a palavra adestrador de animais. O Espírito Santo está adestrando a mim e você, deixando a gente, nada de ser mais burro, chucro, cavalo, chucro, Vamos obedecer aos comandos do seu mestre, do seu amansador. Olha aí, vai pegando aí, Nós precisamos obedecer à voz do nosso mestre, do nosso amansador, do nosso Senhor. Ele sabe tudo, é Ele que está nos ensinando. É Ele que está nos ensinando. Parece até, eu consigo olhar para a comparação, né? O povo que passa quantos anos no Egito? Escravos? 400 anos? E agora Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto para poder lembrar a eles quem eles deveriam ser e quem Deus era na vida deles. Porque eles já tinham perdido praticamente tudo aquilo que eles tinham aprendido com Deus, desde o tempo que foram para lá, né, através de José ali. Tinham perdido praticamente todo aquele conhecimento de Deus. E agora Deus leva para o deserto para poder amansar eles. E Deus faz isso conosco. Nos tirou do Egito, tirou a mim e a você do Egito, e agora nos colocou no deserto. E está amansando a gente. Está cuidando da gente. Está nos ensinando a viver na presença de Deus novamente. Nós saímos da presença de Deus em Adão. Mas em Cristo, nós estamos aprendendo a viver na presença de Deus novamente. O primeiro Adão saiu da presença de Deus. O segundo Adão nos liga, nos retorna novamente à presença de Deus. E tudo isso em amor. Tudo isso com amor. O amor é paciente. Precisamos ser pacientes. Precisamos aprender a ser paciente com gente, porque a gente é gente também. Muita gente é paciente com a gente. Estou repetindo, mas é de propósito. E a gente precisa aprender a ser paciente com gente também. Que é gente igual a gente, tem erros, tantos quanto nós temos. Não podemos colocar os nossos erros. Não, esse aqui, meu erro é pouquinho comparado ao dos outros. Não, é a mesma coisa, Deus está vendo. As consequências podem ser diferentes. Mas para Deus é pecado do mesmo jeito. A gente é hipócrita quando faz isso. Infelizmente, misericórdia, quem me livrará do corpo dessa morte? Você fala em línguas, profetiza, conhece profundamente doutrinas, mas não consegue suportar o seu irmão? Existe um problema no seu cristianismo, naquilo que você aprendeu sobre o Evangelho, naquilo que nós aprendemos, naquilo que vivemos. Como reagimos quando alguém nos contradiz, nos corrige, nos decepciona, não reconhece o nosso trabalho, nosso esforço? Como nós reagimos quando nós não recebemos os elogios que queríamos receber, que gostaríamos de receber? A paciência revela muito mais do nosso coração do que aquilo que fazemos diante do público.
a nossa paciência, inclusive até em ficar quieto. E quando a gente não consegue, está mostrando quem a gente é. E é interessante que Deus é mestre nisso, em deixar a gente passar por situações para a gente ver que nós não somos autossuficientes, nós dependemos dele. Nós dependemos dele para tudo. O amor é bondoso e você é bondoso o tempo todo? O amor não é apenas ausência de irritação, mas o amor faz o bem. É possível alguém dizer, eu não tenho raiva de ninguém, mas também não ajuda ninguém a fazer nada. Isso não é amor bíblico. Amor se manifesta em ações. Amor não é apenas deixar de fazer o mal. Amor é decidir fazer o bem, mesmo que isso custe a sua vida. Como custou a vida dos apóstolos, dos missionários, dos irmãos que vieram antes de nós. Como está custando a vida de muitos hoje em dia ainda. O amor não inveja. Olha aí. Às vezes a gente diz que não tem inveja, mas dá aquela pontinha. Por que não era... Poxa, eu estou buscando isso há quanto tempo? Por que não veio para mim? Era para ser para mim. Ah, essa pessoa não merecia isso não. Eu que merecia. Eu estou buscando isso há tanto tempo. E até nas coisas que nós não ganhamos, Deus está tratando com a gente. Até nas coisas que perdemos, segundo a permissão de Deus, Deus está tratando com a gente. Colocando a gente no nosso lugar. A igreja de Corinto estavam comparando os dons. Alguns pareciam considerar determinados dons superiores a outros. E automaticamente, se eu tenho esse dom, que eu acho superior, eu sou superior ao irmão. E alguns pareciam considerar, já estou repetindo, né? Se considerar superior aos outros. A inveja olha para a bênção do outro e pensa, por que não sou eu? Por que não foi para mim? Por que não é meu? Quando o irmão recebe a oportunidade de alguma coisa, quando uma outra pessoa é elogiada e você não, quando outro músico é chamado, quando outro pregador é convidado, quando alguém cresce no ministério, quando alguém cresce no trabalho, quando alguém cresce na sua vida, como reagimos? O amor consegue dizer para o outro, glória a Deus pelo que Deus tem feito através de você, ou pelo que Deus tem feito na sua vida, como Deus tem usado você. No amor, você não retém elogios se você precisar fazer elogios. Não espere elogios, mas não retém para você se você precisar fazer. Não retenha conhecimento, não retenha ensinamento. Não retenha. O amor faz você ensinar, sim, tudo que você sabe, se você puder, quantas vezes for necessário. Amor não se vangloria. O amor que nós estamos vendo aqui não precisa anunciar suas próprias virtudes. Não se vangloria. Aqui existe uma diferença entre servir a Deus e usar Deus para ser visto. É possível fazer algo certo, mas com a motivação errada. Algo certo na frente de todo mundo, tem aparência de piedade, tem aparência de amor, mas a motivação é errada, só quer receber elogios dos homens. Amor não se orgulha. O orgulho diz, eu sou melhor. O amor diz, eu pertenço ao corpo. Somos todos iguais. E cada um tem a sua função no corpo. Nenhum membro pode dizer, eu não preciso de você, eu não preciso do outro membro. Olhando lá, né, para 1 Coríntios 12, todos somos membros do mesmo corpo. Não existe membro que possa dizer, a minha mão não vai dizer que não precisa da minha outra mão, que vai dizer que precisa do meu pé. E assim é na igreja, também na igreja de Jesus. O amor não maltrata. Será que você nunca maltratou alguém que você dizia que amava? Talvez com palavras, talvez com atitudes. Eu já fiz isso. Não me orgulho disso. E peço a Deus que não faça isso. Mas quem me livrará do corpo dessa morte? Que eu me arrependa, que você se arrependa quando fizer. O amor possui boas maneiras. Isso parece, né, uma frase simples, mas também é profundo espiritualmente dizendo. Como tratamos as pessoas, como falamos, como respondemos, como corrigimos, como discordamos com ela. Há pessoas que defendem a verdade, mas defendem a verdade de maneira cruel.
Não basta falar a verdade, tem que saber como falar a verdade. E por muitas vezes a gente nem pensa em como falar, a gente só quer falar para poder aquele sentimento de que eu tô certo e o outro tá errado e os outros estão errados. Nem pensamos, só para poder falar a verdade. Não basta ter a verdade, precisamos aprender a comunicar a verdade de maneira que reflita o caráter de Cristo em nós. Bati até no microfone. Desligou não. Não basta ter a verdade. Precisamos aprender a comunicar a verdade de maneira que Cristo de maneira que reflita o caráter de Cristo em nós. E não é falando de qualquer jeito, não é falando de forma arrogante que Cristo vai ser refletido em nós. Não é. O amor não procura os próprios interesses. Aqui está uma das maiores marcas do amor cristão. O amor não pergunta primeiro: o que eu ganho com isso? Será que eu vou ganhar alguma coisa com isso para poder ter essa atitude, para poder fazer isso? É interessante que, olhando para a igreja e olhando para coisas que eu já vivi por aí, muitas pessoas ficam limitadas a fazer algo se elas vão receber algo em troca. Muitas pessoas ficam limitadas a fazer algo para... Não está nem fazendo para Deus, mas às vezes pensam para Deus também. Está fazendo para a igreja, está falando para o pastor, está fazendo para as pessoas. E sempre penso, o que eu vou ganhar com isso? Será que o pastor vai falar meu nome no púlpito? Será que lá no grupo da igreja o pastor vai falar meu nome porque eu fiz isso? Mas se não tem isso, se não tem aplausos, se não tem louros, se não tem uma coroa, se não tem uma medalha, as pessoas não querem fazer. O simples fato de servir não é suficiente para as pessoas. Isso não é amor. Fazer para receber alguma coisa, isso não é amor. Não é amor. E a gente precisa aprender isso. Tantas coisas podemos fazer, devemos fazer e não fazemos. Porque não vamos ser vistos, não vamos ser reconhecidos. Sabe? Não vai ter. Você vai ver políticos falando aí, vai começar aquela campanha aí toda aí daqui a pouco. Enfeitando, mostrando o quanto enfeitaram a cidade. E às vezes esquecendo do que mais importa, daquilo que não é visto. Por várias vezes eu já vi político falar: você vai cavar a rua, você vai fazer buraco, vai fazer saneamento básico, isso aí as pessoas não veem. Deixa saneamento básico, asfalta tudo, faz praça, faz isso, faz aquilo, enfeita o pavão todinho, faz isso, faz aquilo e tal, dá benefício para as pessoas, não importa que elas estão vivendo no meio do esgoto, dá benefício para ela, não importa que ela não tem emprego, dá benefício para ela, não importa, não importa, não importa. Vamos fazer aquilo que dá voto. E às vezes parece que a gente é assim na igreja. A gente só quer fazer aquilo que as pessoas vão ver. Aquilo que a gente vai ter elogio. Não aquilo que mais importa. Você orando sozinho no seu quarto, ninguém vai estar vendo, só Deus vai estar vendo. Não, mas na igreja, se o pastor chamar para orar, eu quero falar, eu quero fazer. Você pregando para alguém no seu trabalho, ou sei lá, o seu vizinho ou alguém, as pessoas não vão estar vendo isso. A igreja não vai estar vendo, o pastor não vai estar vendo. Né? Que você está sendo um missionário lá, não é? Não vai te elogiar. Mas Deus está vendo. Você fazendo o que mais importa. Não sejais como os hipócritas que vão no canto das praças, oram para ser visto pelos homens. Eles já receberam a glória dos homens. O reconhecimento dos homens. Entra no seu quarto, ora em secreto. Seu pai que vem em secreto vai te recompensar. Olha que maravilha. Então o que importa na nossa vida é aquilo que fazemos mais para Deus. Fazemos para as pessoas também. Mas se só fazemos para as pessoas, para agradar as pessoas, e aí? A sua vida com Deus, a sua espiritualidade com Deus, aonde está? Aonde está o evangelho que você diz que eu digo que aprendi? A pergunta não deveria ser o que eu ganho, mas sempre como eu posso servir. Isso confronta diretamente o individualismo moderno. Mas o amor também não se ira. Peraí, não se ira? Como assim? Paulo não está dizendo que
toda manifestação de ira é pecado. A própria Escritura fala sobre a indignação justa. Nós ficamos indignados com a injustiça, não ficamos? Indignados com o mal, não ficamos? Ficamos, sim. Isso aí é normal a gente sentir isso. Normal. Agora, se indignar, se irar porque alguém está sendo bem sucedido, porque alguém está recebendo bênçãos, isso aí não é amor. O problema aqui não é a ira em si. O problema aqui é aquela predisposição ou disposição permanente de irritação, de ira. A pessoa vive pronta a explodir o tempo todo, sempre armada. Com quantas pedras na mão? Fala aí. Né? 50? 5 pedras? Não sei. As pessoas falam aí. Sempre cheio de pedras na mão. Qualquer coisa vira motivo para conflito. Ore a Deus para mudar isso na sua vida. Isso só acontece, essa mudança só acontece a partir de Cristo sendo gerado em nós, sendo formado em nós. À luz do Evangelho. O amor não vive com o dedo no gatilho, só esperando um vacilo para poder atirar. Isso não é amor. O amor não guarda rancor. E essa ideia de não guardar rancor é uma ideia de alguém que não fica contabilizando ofensas dos outros contra você. Algumas pessoas têm um verdadeiro arquivo de mágoas, vamos dizer assim. Você fez isso em 2018 para mim. Era uma quinta-feira. Chovia na hora. 7h35. Você falou exatamente essas palavras para mim. Eu nunca esqueci. Aí eu te pergunto, como a gente está falando aqui do amor, e a gente entendeu que todos esses atributos aqui são de Deus e vêm de Deus, a gente precisa viver isso, e a gente não é nada disso. Se Deus fosse como nós somos, imagina se Ele fosse pegar a lista dos nossos pecados e fazer isso. Imagina isso. Ai de nós. O profeta, ai de mim que vou perecendo, Senhor. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Também tenho lábios impuros. Estou perecendo, meus olhos viram o rei. Imagina que loucura a visão lá de Jeremias. Isaías? Isaías. Imagina. Meu Deus. O amor não se alegra com a injustiça. Aqui precisamos tomar muito cuidado. Amor não significa relativizar o pecado. Amor não diz, não tem problema. Quando Deus chama algo de pecado, o amor não pode celebrar aquilo que Deus chama de pecado. Se Deus está chamando algo de pecado, você, para poder não entristecer alguém, então, irmão, vai fazendo isso aí, entendeu? Não, está errado. Tem que se converter disso mesmo, tem que melhorar disso mesmo. Todos nós temos que melhorar, todos nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos, sim, mas com amor, é claro. Se Deus está chamando algo de pecado, é pecado. Se Deus está falando que algo é errado, é errado. E nós temos que mudar de vida, ensinar as pessoas a mudar de vida também. Não podemos celebrar o erro. Porque o amor também não se alegra com o erro, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Mas a verdade sem amor pode se tornar crueldade, como já falei anteriormente. Amor sem verdade pode se tornar permissividade. O amor bíblico se alegra quando a verdade triunfa. Glória a Deus por isso. Amor também, tudo sofre. Amor sabe suportar. Não significa permitir abuso ou permanecer em situações perigosas. Significa que o amor não abandona facilmente aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Porque se Deus fosse assim, se Jesus fosse assim, Ele já tinha abandonado a gente há muito tempo pelo tanto de erros que nós temos, pelo tanto de pecado que nós temos. Tudo crê. E isso não significa acreditar em qualquer coisa. Amor também, ou amar também, não é ser ingênuo, não é ter ingenuidade. Significa
que não parte imediatamente da pior interpretação possível sobre a vida do outro, sobre a atitude do outro. Nós não deveríamos tratar o outro assim. Já temos preconceitos, às vezes não deixamos nem as pessoas se explicarem, terminar a frase dela por várias vezes. Dê a possibilidade da pessoa se explicar. Dê a possibilidade da pessoa falar. A não ser que você tenha fatos. Contra fatos não há argumentos. Aí não tem jeito. Mas mesmo assim, a pessoa ainda tem direito a perdão, se de fato se arrepender. Se de fato se arrepender. Tudo espera. O amor mantém a esperança. Ele olha para uma pessoa e pensa, Deus ainda pode transformar essa vida. Assim como transformou a minha vida, Deus pode transformar a vida do meu irmão ainda. Porque não existe pessoas que estejam num tão profundo abismo que Deus não possa tirar, que a graça de Deus não possa tirar. Nós mesmos estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Ele nos amou e nos tirou. Você estava morto, eu estava morto. E Ele te trouxe a vida para poder ouvir a voz dEle. Para poder caminhar no reino dEle. Isso é Deus ensinando como é o amor de Cristo, o amor pastoral. Ele foi no mais profundo abismo para resgatar eu e você. E se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Dê graças a Deus por isso. Amor tudo suporta. Chegamos ao fim. Graças a Deus também. É bom caminhar, mas é bom chegar ao fim, né? Tem o início. É bom ter o início das coisas, é bom ter o caminhar, mas é bom ter o fim das coisas, não é? Paulo começou com o amor é pá. E ele termina com o amor tudo suporta. O amor permanece. Não porque o outro seja fácil de lidar, não porque você é fácil de se lidar, mas porque o amor de Cristo, o amor do cristão, vem de Cristo para nós. Se não fosse o amor dele em nós, não conseguiríamos permanecer, não conseguiríamos amar. Mesmo capengando, caindo, tropeçando, levantando, errando, continuamos. E só continuamos por causa do amor de Cristo em nós. O amor não é principalmente aquilo que sentimos. O amor é aquilo que fazemos porque fomos alcançados pelo amor de Cristo. Cristo é o modelo. Olhe para Jesus. Ele foi paciente? Ele foi bondoso? Ele buscou os próprios interesses? Ele suportou a rejeição? Respondeu insultos com insultos? Na cruz, ele amaldiçoou aqueles que estavam crucificando ele? Como é que ele orou? Cristo está ensinando para a gente algo essa manhã, ou lembrando a gente de algo essa manhã, ou de coisas nessa manhã. Não gosto de falar essas frases, não, mas ele marcou esse dia para você ouvir essas palavras hoje. E para mim ouvir essas palavras hoje. Talvez o seu coração esteja borbulhando ou não, a sua mente, pensando em tudo isso que foi falado aqui, mas Deus marcou esse dia para lembrar essas coisas a mim e a você hoje. Que o Espírito Santo escreva essas palavras no coração de cada um de nós. Nós não conseguimos amar um amor próprio pelas pessoas porque decidimos amar. Nós só conseguimos amar quando experimentamos o amor de Cristo. Não tem como amar por si próprio as pessoas, olhando para os defeitos dela, olhando para as falhas delas. Só porque experimentamos o amor de Cristo. Nós precisamos todos os dias renovar isso, experimentar, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia, e todo dia pedir, e todo dia, 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 e todo dia. E todo dia você vai pedir, me ensina a amar, me ajuda a amar, não consigo, Senhor. Na verdade, eu queria arrancar a cabeça daquela pessoa, mas, Senhor, eu preciso amar, me ensina, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E todo dia, e todo dia, e todo dia, e permanecer, e orar, e se arrepender, e errar, e voltar atrás, até você morrer ou até a vinda de Cristo. Essa é a vida do cristão. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer
uma religião mais fácil? Não procura cristianismo, não. Procura outra coisa. Não procura. Quer procurar alguém para seguir que seja mais fácil? Não procura Jesus, não. Porque você vai ter as marcas do evangelho em você, assim como teve nele. Paulo fala muito sobre isso, as marcas de Cristo. O sofrimento dele, as perseguições dele, fala sobre as marcas de Cristo, as marcas do evangelho. Examine seu coração dentro da igreja, dentro da tua casa, dentro do seu convívio com as pessoas. Não pergunte somente se você conhece a Bíblia ou se você decorou ela. Pergunte como tenho tratado os meus irmãos à luz da Bíblia, à luz do amor bíblico, à luz do evangelho. Examine seu coração quando ninguém está vendo. É fácil parecer amoroso em público, não é? Verdadeiro amor é provado no íntimo também. Porque você sabe para quem você está fazendo. Por mais que você receba injúrias, acusações, não receba as palavras boas, mas Deus está vendo tudo isso. Na sua casa, no seu trabalho, nos conflitos do dia a dia, a vida está te perguntando. A vida está te perguntando. E qual é a resposta que você tem dado? Pare de usar o amor para omitir a verdade, para não entristecer ninguém quando tem que se falar a verdade. Amar alguém não significa concordar com tudo que ela faz, com tudo que ela pensa. Pare também de usar a verdade para ser cruel com as pessoas, dizendo que ama. A verdade de Cristo deve carregar o caráter de Cristo. Cristo não foi cruel em amar, em servir, como muitas vezes somos. Pergunte diariamente para você mesmo: estou sendo paciente? Estou sendo bondoso? Estou tendo inveja? Estou procurando meus próprios interesses? Estou guardando rancor? Estou escrevendo uma lista de pecados das outras pessoas, de erros das outras pessoas, para jogar na cara delas assim que eu tiver a primeira oportunidade? Estou me alegrando com a verdade? Talvez depois dessa mensagem alguém pense: preciso amar mais. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. De onde vem esse amor para você amar os outros? De onde vem? Deus é o amor, Ele é a fonte do amor, Ele é o próprio amor. E o amor do cristão nasce de Cristo Jesus, vem de Cristo Jesus para nós, é gerado em nós. Ele nasce do evangelho, do dia a dia, da prática do evangelho, da leitura da palavra também, da oração, do tratar o próximo, de lidar com o próximo. Assim como ferro afia ferro, seu irmão vai aperfeiçoando o outro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cristo é a perfeita expressão do amor do Pai, pois ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus por isso. Glórias ao nome do Senhor. Ficamos com essa palavra, meus irmãos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa verdadeiramente escrever cada palavra que veio dele aqui no coração de cada um dos meus irmãos. Amém? Vamos passar agora para a ceia.